Agora que vocês já sabem, então, o que é PIB, a definição do PIB, para que serve, né? Como que a gente consegue melhorar esse PIB, como é que a gente consegue favorecer esse aumento desse crescimento econômico e qual é o problema que a gente tem para que não tenha um PIB tão grande, principalmente em países em desenvolvimento, né, como o Brasil. Então, quais são os fatores que interferem na dificuldade de promover grandes crescimentos econômicos? Então, agora que vocês já viram um pouquinho a respeito disso, nós vamos fazer as análises do PIB agora, né, daqui para frente. Então, vamos lá. Então, qual é o nosso PIB, né? O quanto que a gente juntou, né? Então, nosso PIB no ano de 2020, durante todo o ano de 2020, foi de 7,4 trilhões. Então, a gente está falando em unidades monetárias, né? Aí a gente tem o entendimento do quarto trimestre, né? Então, o PIB do quarto trimestre foram 2 trilhões, tá? Aqui a gente tem o crescimento, ou seja, o quanto que cresceu do ano de 2019 para o ano de 2020, quanto de produção e quanto de serviços foram prestados para que houvesse aí esse crescimento. Então, a gente conseguiu perceber que foi negativo, ou seja, não houve crescimento, né? Então, ao invés de haver um crescimento, houve uma desaceleração do crescimento econômico e teve um impacto aí negativo. Mas, na verdade, eu vou mostrar dados aí que esse impacto negativo não foi só no Brasil, foi em todos os outros países, porque nós tivemos a grande problemática da pandemia, mas a gente já vai analisar esses dados. E eu também posso interpretar o PIB per capita, ou seja, a gente pega, né, esse valor em reais, em unidades monetárias e divide pela população. Então, a gente consegue ter uma ideia, o PIB, né, o anual, então esse valor anual dividido pela população, então a gente tem aí um recebimento, uma receita, digamos assim, de 33 mil, né? Então, a divisão entre as pessoas do que já foi produzido. E a partir daí a gente consegue entender o quanto que realmente vai, né, para as pessoas, o quanto é desigual, porque tem pessoas que não têm a possibilidade de ter esse rendimento nunca, né, ao longo do ano, e tem pessoas que recebem mais do que o triplo, o dobro, o triplo, o quádruplo e mais do que isso, né? Então a gente consegue perceber o quanto que é desigual também. Só que a gente não tem essa informação ao analisar o PIB, mas a gente consegue ter uma ideia de quanto que seria o PIB se eu estivesse fazendo de forma igualitária, tá bom? Então, vocês viram lá os dados do IBGE que mostraram que o Brasil teve uma queda, né, de 4,1%, e aqui está falando, né, que fazia tempo que nós não tínhamos uma queda tão proeminente, e posso falar para vocês, né, que no começo de 2020 existia uma expectativa positiva para que esse PIB fosse crescer, porque tudo indicava que, né, e aí, quando teve a pandemia, e aí, claro que os resultados não foram aí felizes, né? Claro que os resultados mostraram que tinha que ter uma queda mesmo, e não teve jeito. E é importante vocês saberem que o PIB, ele é constatado, ele é a somatória das unidades monetárias, mas divididos aí por setores. Então, a gente tem o setor de serviços, o setor da indústria, o setor da agropecuária, né? E aí, com isso, vai se fazendo a somatória desses bens e desses serviços produzidos, e a partir daí, a gente consegue entender o quanto que houve de crescimento. Então, no setor de serviços, por exemplo, ao invés de haver um crescimento, houve uma redução. Então, ao invés de despontar, houve uma queda, uma desaceleração, né? Então, ele deixou de ganhar até mais, né? Deixou de ganhar e hoje ele está ganhando menos do que ele ganhou em 2019, por isso que houve essa desaceleração. Na indústria, a mesma coisa. Já a agropecuária, houve um crescimento, né? Um leve crescimento de 2%, mas é importante, talvez tenha sido isso que não tenha, um fator importante que não tenha aí despencado tão mais aí o nosso PIB. Consumo das famílias, olha, 5,5%. Por que será que houve uma redução do consumo das famílias, né? Então, se a gente for pensar na pandemia, realmente os nossos hábitos mudaram, né? Então, no setor
de moda, então a gente tem comprado menos roupas, menos sapatos, acessórios, claro que a gente tem gastado mais em alimentação, porque a gente tem ficado mais em casa, mas enfim, né? A gente tem aí uma mudança do comportamento das famílias, e muitas das famílias também perderam emprego, então a gente consome menos carro, consome menos setores de serviço, então a gente vai menos ao médico, enfim, né? Então todos os outros setores também foram aí envolvidos por conta aí da pandemia. Então, é com esse intuito que eu quero que vocês vejam aí esse slide. Aqui, gente, eu vou mostrar para vocês a evolução do PIB, mas ao longo dos anos. Então, em 2010, nós tínhamos um crescimento importante de 7,5%. Então, significa que o montante que a gente juntou lá em 2009 cresceu, né, em termos de unidades monetárias, 7,5%. Então, houve um belo de um crescimento, tá? Aí, ao longo dos anos, nós tivemos aí o problema da crise política e, consequentemente, crise econômica, foi diminuindo, né, esse crescimento, até chegar numa desaceleração importante, que foram aqueles 2 anos em que nós tivemos o impeachment, né, a saída do Temer, desculpa, da Dilma, a entrada do Temer. O Temer, ele não fez nada de mais benfeitorias para o país, então não teve muito crescimento. E nesse momento também nós não tínhamos não tínhamos investidores investindo no país, né? Quer dizer, diminuiu o número de investidores, então a gente teve uma crise importante. Aí, com o passar do tempo, então foi eleito aí um novo presidente, melhorou as expectativas, não estou dizendo que melhorou do ponto de vista político, mas eu estou dizendo que melhorou as expectativas, então os investidores começaram a pensar mais, investir aqui, então se tem mais investidores, tem mais emprego, mais gente trabalhando, mais gente qualificada e, consequentemente, gerando aí mais riquezas para o país. No entanto, 2020 foi acometido, então, pela pandemia e por isso que houve uma queda, então, importante, tá? Então, uma análise, fazendo um comparativo, então, em 2015, do agronegócio 3,3, então, vocês podem perceber que o PIB, houve uma desaceleração em 2015, mas no setor de agronegócio, não. O setor de agronegócio sempre vem, exceto, né, em 2016, mas sempre veio vindo aí no setor importante que promoveu aí o crescimento do país. Quando a gente fala em indústria, então olha lá, né? Então nessa época cresceu pouco, aí em 2019 teve um leve crescimento, só que em 2020 não teve jeito, houve uma queda, né? No setor de serviços a mesma coisa, então houve também uma queda em 2020. Então, se a gente olhar 2019, era 1,7, então existia uma expectativa positiva para 2020, existia mesmo, tá? Então, a gente provavelmente ia fechar 2020 com valores, com números aí em torno de quase 3%, 3,3%, então tinha uma expectativa positiva, mas a pandemia não deixou que houvesse essa melhora do crescimento econômico do país. E em relação à análise do consumo das famílias, que foi o item que eu mostrei para vocês, então avaliando em 2015 que a gente teve uma crise, era uma crise também de emprego, então poucas famílias consumindo, mas aí em 2017 houve uma melhora, enfim, e aí chegou em 2020 nós tivemos uma queda. Então essa é a nossa análise, né, de PIB para entender um pouquinho sobre cada setor. Então eu utilizo o PIB para entender qual é o setor que está favorecendo, que está crescendo, que está tendo uma boa empregabilidade, bastante investimentos, enfim, e como que ele veio se comportando aí ao longo dos anos. Então, é com esse intuito, né, que eu estou mostrando para vocês esses dados. Agora, falar um pouquinho para vocês sobre a variação anual do PIB per capita, né? Então, a gente pode perceber que em 2000, nosso PIB, ele tinha aumentado 2,9%, chegou em 2010 em 6,5%, então houve um aumento importante, né?
Ó, em 2019 era pouquinho, mas existia uma expectativa positiva. Mas chegou em 2020, ao invés de crescer, nós tivemos uma queda, então, do nosso PIB per capita, né? Então, a gente diminuiu a quantidade de dinheiro distribuída, né, entre as pessoas, né? Não no que diz respeito à distribuição propriamente dita, mas aquele dinheiro que o país juntou, quanto que ficaria aí disponível para cada um dos moradores daquele país. E comparando o PIB entre os países, né? Então a gente não precisa achar que só o Brasil que foi ruim, né? Por conta da pandemia. Então a gente tem o Brasil aqui, mas olha, a gente tem os Estados Unidos, né? Então os Estados Unidos dificilmente tem uma queda de PIB, né? E aqui a gente conseguiu encontrar. Então a gente tem países importantes, olha, Suécia, Japão, Alemanha, né? Então são países que são muito importantes, estão sempre lá no topo, né? Os top 10 aí de crescimento econômico, também de crescimento econômico, não só de desenvolvimento, que a gente vai falar daqui a pouco, mas de crescimento econômico, e no entanto, a gente percebeu que houve queda. Então, foi algo, né, falando sobre a pandemia, foi algo importante, com exceção somente da China, né, que existe aí, houve um aumento desse crescimento. A gente não sabe como, mas a China conseguiu aí ficar bem diante da pandemia. A gente não sabe como é que isso aconteceu. Bom, e eu também posso analisar o PIB em termos de participação do PIB versus a unidade federativa. Então, quanto do PIB, né, total do país, o quanto que fica só para o estado de São Paulo. Então, quase 11% desse PIB vem direcionado a todos os serviços e produtos que são produzidos no estado de São Paulo. Aí, em segundo, a gente tem o Rio de Janeiro, que corresponde a 5%, Brasília, que corresponde a 3,6%, e o restante aí vai diminuindo bastante, né? Então, para a gente entender um pouquinho da potência que é o estado de São Paulo. E para a gente finalizar, né, para mostrar que o PIB dá para a gente entender, então, o PIB per capita, e a partir daí a gente consegue visualizar qual é o país, um dos países mais ricos. Então, eu trouxe aqui os 10 mais ricos, tá, o top 10. Então, a gente tem de Luxemburgo, Singapura, Irlanda, então a distribuição aí dos países que são um dos mais ricos em função do PIB per capita, então, de quanto de PIB que foi que juntou e distribuído pela população, né? E o Brasil está em 85º, né? Então, o PIB per capita fica em torno de 14.916, aí no caso são dólares, tá bom? Então, gente, essa é a análise que nós fazemos em relação ao PIB. Então, ele mede crescimento, ele mede o quanto que houve de aumento de produção ou não, né? Então, redução de produção e de produção de bens e de serviços. Então, ele tem essa conotação apenas. E aí, agora, na próxima aula, a gente vai falar sobre desenvolvimento econômico, que aí tem uma outra interpretação. Então, vamos lá.